Oi, pessoal, como vão vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica. A gente veio comentar com vocês aqui um exercício do capítulo 5 do editorial, página 64 a 73 do seu livro 2 de língua portuguesa, tá bom? Então, enquanto a gente faz alguns lembretes agora, peguem o livro, abram essa página, tá bom? Página 64, para a gente poder visualizar aí o que a gente já sabe sobre editorial, tá ok? Gente, esse exercício é um exercício comentado. Claro que redação é muito difícil a gente dizer como você vai escrever, tá bom? Então a gente tem algumas regrinhas que funcionam, claro, em sala de aula, mas não é por isso que a gente não vai praticar em casa por enquanto, tá certo? Por enquanto a gente não tem as nossas aulas presenciais, tá ok? Então é muito importante que vocês organizem o horário de estudo de vocês, tá ok? Então, e não deixem de fazer pelo menos uma redação por semana, tá ok? Por quê? Porque a prática leva muito próximo à perfeição, tá bom? Então, vamos lá. Esse capítulo, gente, só relembrando o editorial, porque a gente já falou. Se você tiver com alguma dúvida sobre alguma coisa, corre lá na nossa aula, certo? Sobre esse capítulo, reveja. Se ainda a dúvida permanecer, anotem no papel aí, no teu próprio livro mesmo, ou então no teu caderno, e acompanhe a nossa live, certo? Que faremos brevemente, e a gente faz questão de tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Começando aí, só para relembrar, o que é que a gente tem nesse capítulo? Editorial de mídia, opinião da revista jornalística, posicionamento crítico e, por último, os comentários sobre os exercícios da página 69, o praticando questão 1, tá certo? Primeira questão. Vamos lá. Primeiro que nós precisamos relembrar, precisamos saber o que seria aí um editorial. Alguém esqueceu, né? O editorial, gente, é o posicionamento de uma instituição, certo? Então, ele não é assinado, tá bom? Vamos lá, só para a gente lembrar aí, ó, um editorial é um artigo que apresenta a opinião de um grupo sobre determinada questão. Por causa disso, ele normalmente não é assinado. Então, se eu sou um jornalista e o meu chefe chega para mim e diz, Érica, faz aí um editorial falando sobre os decretos aí de isolamento social, certo? Sobre aqui em Fortaleza, aqui no bairro Álvaro Eire, que é o bairro que a gente mora, certo? Faz aí, diz que se posiciona aí, dizendo que nós do jornal do bairro concordamos com esse decreto. Aí lá vai eu, faço o editorial, escrevo o posicionamento do jornal, mas lá no final eu não coloco meu nome, certo? Apesar de ter sido eu que escrevi, tá ok? Então a gente tem aí um modelozinho, ó, um exemplo que eu tirei do jornal O Povo, tá bom? Vocês podem acessar, o link tá aqui embaixo, tá? E é um editorial bem recente, do dia 12 de abril de 2020, em plena Páscoa, certo? Bem pertinho aí da Páscoa. O editorial tem o título Histórias de Solidariedade para uma Boa Páscoa. Então, o jornal, ele falou sobre a situação atual, né, do Brasil, falou mais precisamente sobre o Ceará, sobre Fortaleza, e falou sobre os profissionais, sobre a luta dos profissionais de saúde, essas coisas todas, certo? Então, falou como é importante e que o jornal apoia gestos de solidariedade, tá bom? Essa foi a minha visão de interpretação sobre o editorial. Se vocês quiserem, eu sugiro que vocês vão lá, clica aí, procurem esse editorial para vocês observarem mais esse modelo bacana que a gente tem aí, tá bom? E aí, Érica, mas quer dizer que se eu quiser escrever, eu quero meu nome lá. Então, gente, se você vai escrever falando sobre a opinião de uma organização a qual você faz parte, você, a não ser que ele peça para você se posicionar, certo? Então, você não se posiciona, tá ok? Então, o editorial, a característica principal do editorial é não ter nome de ninguém, é o posicionamento da empresa, da instituição, tá ok?
Então, a gente tem aí a estrutura textual, só relembrando, tá? Introdução, que é a apresentação do assunto, desenvolvimento, que é a problematização do tema, e a fundamentação do posicionamento. Por que que eu me posicionei? Por que que essa instituição se posicionou? Tá certo? Depoimentos, pode trazer alguns depoimentos, não é obrigado, exemplos e outros elementos que sustentem a opinião expressa, certo? Então, se a gente voltar lá no historial do povo, ele vai trazer alguns elementos que você vai identificar aí como sendo exemplos importantes, certo? A questão do editorial, o que foi que provocou o editorial? A proximidade da Páscoa, certo? Que é um momento de confraternização e tudo, e que era um momento muito delicado porque muitas famílias estavam em casa, né? Muitas pessoas estavam afastados dos seus, né, dos seus queridos. Enfim, o jornal ele trouxe um olhar mais humano para a situação, tá bom? E aí a gente tem a conclusão, que é a síntese do que foi apresentado, a proposta de solução que instigue a reflexão e a tomada de posição do leitor, certo? Todo editorial tem um motivo, certo? Vai escrever, principalmente a imprensa, né, principalmente os órgãos de imprensa, eles buscam temas relevantes, temas importantes e temas atuais que estejam afligindo de alguma forma a sociedade, tá bom? Então, isso, infelizmente, é o que está acontecendo muito, com mais gravidade agora, principalmente nesses tempos atuais, né, gente? Então, a gente trouxe aí para vocês, da página 20, ou da página 69, ou praticando, questão 1. Eu copiei, fiz o print só de uma parte, certo? Do texto, que é um texto de agosto de 2018, tá bom? Que traz o título: Confira o editorial deste sábado, domingo. Abre aspas. Entre parênteses, eterna luta por moradia. Sem rígido acompanhamento das casas populares, governos agravam ainda mais o problema do déficit habitacional na capital. Aí a gente tem duas perguntinhas aí que ele faz, certo? Qual é o fato gerador do editorial? A letra B, o Correio do Estado, que é a empresa que fez esse editorial, certo? É a favor ou contra a mencionada reintegração de posse? Justifique sua resposta como uma passagem do texto. Gente, você vai ter que ler. É aí que a gente tem que exercer aquela nossa prática, né, diária e semanal. Qual é? Interpretação textual. De cara, você já sabe qual é o objetivo, né, do texto. De cara, você já sabe que ele vai falar aí sobre déficit habitacional na capital. Aonde? Certo? Então, por que está sendo trazida essa questão aí para o jornal? Né? Então, dentro do texto, você vai identificar esses aspectos aí, tá bom? O que é que eu sugiro para vocês? Durante essa leitura, grifem, passem um lápis, certo? Ou até mesmo um marca-texto em cima das partes mais importantes. Vai ajudar você a responder essas duas perguntinhas aí, tá bom? Então, qualquer dúvida, anotem, certo? No caderno ou no próprio livro. Acompanhem as nossas lives que a gente vai fazer brevemente para vocês, tá certo? E não deixem de estudar, não deixem para a última hora, se organizem em casa, tá bom, gente? A nossa rotina de sala de aula, ela foi quebrada por um tempo. Muitas rotinas de muitas pessoas da sociedade inteira foram modificadas por conta da pandemia, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se afastar totalmente dos nossos hábitos. A rotina, ela faz bem. Então, se organize em casa para que você não perca esse hábito de estudar, tá bom? Vocês estão bem pertinho do Enem, tá certo? Quando a gente piscar, já chegou a hora de você fazer a prova. E a prática é muito importante para que você desenvolva mais e mais a sua escrita. Tá bom, pessoal? Então, um abraço. Anotem as dúvidas de vocês e a gente se vê em breve, tá? Tchau, tchau.